Olá, meu nome é Cristiane Jatene, eu sou psicóloga e historiadora e conforme prometido, a partir desse vídeo eu vou falar sobre alguns livros, alguns filmes que tratam de alguns temas existenciais. O primeiro livro que eu escolhi foi esse livro aqui, A Imortalidade, do Milan Kundera. Em termos muito reduzidos, a tese dele nesse livro é que só se torna imortal aquilo que morre, aquelas pessoas que já morreram e etc. E é um livro muito interessante de ler e fácil de ler. E eu peguei esse livro por uma única razão, porque tem uma descrição de uma página, um pouquinho mais, bem no início do livro, sobre uma pessoa idosa e como ela não percebe que ela está idosa, e é um pouco até ridicularizado o que é dito aqui. E eu quis falar isso porque nos últimos anos eu tive a possibilidade de ter contato com a velhice mais avançada, né? Em 2009 eu fiz uma pesquisa com entrevistas e parte teórica em que eu dizia que o ciclo vital que a gente chama em psicologia, gestação, nascimento, infância, juventude, idade madura, nunca foi fixo. Ou seja, houve uma época da humanidade que não existia adolescência, passou a existir adolescência. Depois dessa fase entre 40 e 60, que as pessoas ainda acabam tendo novas profissões ou ainda estão muito produtivas, ou com o advento da possibilidade do divórcio, se não estão felizes, podem casar de novo, começou a existir. Aí, com todos os avanços da ciência, com a possibilidade de ter mais saúde, ter uma vida mais saudável e produtiva, né? Para quem tem acesso a tudo isso, infelizmente não são todos na humanidade, a faixa etária de 60 a 80 passou a ser também muito produtiva e as pessoas passaram a viver mais de 80, mais de 90. E eu tive a oportunidade de conviver com uma professora minha, Matilde Neder, que é uma pioneira da psicologia familiar, pioneira da psicologia hospitalar. Ela que praticamente inventou a psicologia hospitalar, fazendo as crianças, as mães acompanharem, os pais e as mães acompanharem as crianças na ortopedia do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Ela que trouxe a terapia familiar para o Brasil, enfim. Depois ela instaurou com outras profissionais, mas ela que foi pioneira. E eu até comecei a fazer um documentário sobre ela, a gente tem 5 horas gravadas, e não só ela, as minhas tias. Meus pais já tinham falecido, né? Minha mãe com 79 anos, meu pai com 83, eu sou a filha caçula. E eu pude conviver com as minhas duas tias, que foram próximas de mim a vida toda, que morreram com ambas, se não me engano, com 93 anos. E realmente faz muita diferença, né? Uma pessoa com 80 e uma pessoa pós-90. E eu, na minha opinião, e não só na minha opinião, né? Eu vou dizer a minha opinião. Eu acho que as pessoas idosas são muito importantes e são muito maltratadas nas nossas sociedades ainda. Eu acho que na Europa é um pouco diferente, elas são muito mais reverenciadas, mas o que eu ia dizer que não é minha opinião é que todo o mundo como é que a gente herda foi construído por outras pessoas. É igual na nossa família. Muitas outras pessoas existiram para que a gente possa existir. Né? Às vezes tem gente que fala assim, eu fiz tudo sozinha, depois que a pessoa já nasceu, já foi cuidada, alguém já botou essa pessoa para estudar, alguém já educou essa pessoa, alguém já deu moradia, já deu comida, aí fica fácil, né? Então, nas sociedades também tem isso. Tudo que foi construído, esse meio aqui que a gente está se falando, né, foi construído por alguém antes da gente, que pensou nisso, que teve essa ideia, que construiu isso. Então, eu vou ler essa parte. Eu peço desculpas por ler, mas é que é uma parte muito bonita. Se não quiserem olhar, ouçam. A senhora poderia ter 60, 75 anos. Eu a olhava da minha espreguiçadeira, recostado diante da piscina de um clube de ginástica no último andar de um prédio moderno, de onde se via Paris inteira através de imensas janelas envidraçadas.
esperava o professor Avenarius, com quem me encontro ali de vez em quando para discutir umas coisas e outras. Mas o professor Avenarius não chegava e eu olhava a senhora, só, na piscina, imersa até a cintura. Ela olhava o jovem professor de natação que, de roupão em pé, um pouco acima de onde ele estava, lhe dava uma aula. Obedecendo suas ordens, ela apoiou-se na borda da piscina para inspirar e expirar profundamente. Fez isso com seriedade, com zelo, e era como se das profundezas da água se elevasse a voz de uma velha locomotiva a vapor. Essa voz idílica hoje esquecida. Só posso transmitir aos que não a conhecem, comparando-a à respiração de uma senhora de idade que inspira e inspira na borda de uma piscina. Olhava-a fascinado. Seu ar cômico, pungente, me cativava. Esse ar cômico o professor de natação também percebia, pois os cantos de seus lábios pareciam tremer a toda hora. Mas alguém falou comigo e desviou minha atenção. Pouco depois, quando quis voltar a observá-la, a aula havia terminado. Ela foi embora de maiô, andando ao longo da piscina, e quando já tinha ultrapassado o professor de natação, aproximadamente uns 4 ou 5 metros, virou a cabeça para ele, sorriu e fez um gesto com a mão. Meu coração apertou-se. Esse sorriso, esse gesto, eram de uma mulher de 20 anos. Sua mão tinha girado no ar com uma leveza encantadora. Como se brincando, ela jogasse para seu amante um balão colorido. Esse sorriso e esse gesto eram cheios de encanto, enquanto o rosto e o corpo não eram mais. Era o encanto de um gesto sufocado no não encanto do corpo. Era o encanto de um gesto sufocado no não encanto do corpo. Mas a mulher, mesmo que soubesse que não era mais bonita, esqueceu isso naquele momento. Por uma certa parte de nós, vivemos todos além do tempo. Talvez só tomemos consciência da nossa idade em certos momentos excepcionais, sendo na maior parte do tempo uns sem idade. Em todo caso, no momento em que se virou, sorriu e fez um gesto com a mão para o professor de natação, que não foi capaz de se conter e caiu na gargalhada, ela não tomava conhecimento da sua idade. Graças a esse gesto, no espaço de um segundo, uma essência de seu encanto que não dependia do tempo revelava-se e me encantava. Fiquei estranhamente comovido, e o nome Agnes surgiu em meu espírito. Agnes. Nunca conheci uma mulher com esse nome. Esse texto fala de duas coisas, né? Fala que a idade cronológica só existe cronologicamente e para o nosso corpo. Ela não existe para o nosso emocional nem para o nosso espírito. E isso é uma dor humana, né? Tem tanto que tem aquele ditado, se os jovens soubessem, se os velhos pudessem. E ele fala disso, dessa questão de que a gente somos um sem idade, né? Na maioria do tempo a gente não fica pensando qual a idade que a gente tem, né? Porque a gente continua com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, isso tudo não envelhece, né? A gente estuda isso na faculdade de psicologia. Ao mesmo tempo que ele fala isso, tem um tom um pouco ridicularizante daquela atitude, né? E eu escolhi isso porque eu acho que os nossos idosos foram muito maltratados desde que começou essa pandemia aqui no Brasil. Eles foram não só ridicularizados, mas como eles tiveram a vida desvalorizada totalmente, como se a vida deles não valesse nada, por conta dos preceitos do capitalismo, que é consumir e comprar. Pode consumir? Não pode produzir? Então, não vale nada, né? Falei consumir e comprar, não é consumir e comprar, consumir e produzir. Então, eu falei nos vídeos anteriores, né, de como a gente se coloca socialmente, como a gente se coloca em relação à política, em relação às artes, em relação à educação, faz parte do nosso autoconhecimento. Então eu queria deixar um pouco essa pergunta hoje, né? Como que a gente encara o nosso envelhecimento? A gente mesmo se desvaloriza pensando nisso, a gente desvaloriza as outras pessoas se elas forem mais velhas. E como que a gente encara o lugar de uma pessoa idosa na sociedade, na nossa sociedade? Isso faz parte do nosso autoconhecimento, de saber quais são nossos valores e o que a gente
pensa como valores fundamentais de uma sociedade civilizada. Se você estiver ouvindo no YouTube, ou se você quiser comentar, ou perguntar, ou criticar, você pode entrar no YouTube. Obrigada para quem ouviu até agora e até o próximo vídeo. Tchau!